Bom dia, galera. Se não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de tudo sobre o nosso amado clube. Bom, galera, o Conselho Deliberativo do Vasco decidiu, por 158 votos a 2, por excluir de seu quadro o grande benemérito Otávio Vilas Gomes em função de ofensas ao ex-presidente do clube Alexandre Campelo e ao atual mandatário, Jorge Salgado. Quem ofereceu a denúncia foi o próprio Campelo, que mesmo já não sendo mais conselheiro, teve seu pedido acatado após a averiguação da Unidade de Integridade do clube, que entendeu que haviam elementos que indicavam a necessidade de tratamento por parte do Conselho Deliberativo. Diretor de Integridade do clube e conselheiro, Luiz Aragão, fez a leitura da denúncia. Uma das provas utilizadas para a expulsão foi um vídeo gravado pelo próprio Otávio Gomes onde, entre outras coisas, chama a sogra de Campelo de cafetina e Salgado de pedófilo. Veja o que disse o grande benemérito. Fernando Horta, um pipoqueiro, hoje se aliou ao Jorge Salgado, o dono da Ativa, sua empresa de investimentos, que, inclusive, no country, é tido como pedófilo. Ele não olha para as mulheres dos amigos, olha para o filho dos amigos. Além de agiota, golpista, Salgado tem suspeita de ser pedófilo. O Campelo, uma das primeiras coisas que ele fez foi viajar para a Europa, junto com a filha da cafetina, já gastando por conta o dinheiro do Paulinho, atacante que foi para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Tudo safado, tudo pilantra. Ao proclamar o resultado, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, destacou que o Vasco vive novos tempos, que essa é uma sinalização forte e que esse deve ser um momento de reflexão para todos os agentes políticos do clube. Ouça o que disse Levenciano sobre o caso no Vascaíno do Cerrado. Fico muito triste de ver um grande benemérito ser expulso. E expulso por algo que ele manifestou sua opinião, ainda que de uma maneira abusiva, sobre o Campelo, igual a 99% dos vascaínos do Brasil inteiro. Eu não teve praticamente um vascaíno que não tenha falado mal do Campelo. Então eu não consigo entender o critério. Então todos os sócios que são conselheiros dessa atual gestão, eles vão ser expulsos por terem me xingado? Porque eu tenho no meu Twitter aí, pelo menos desses aí que tem lá, pelo menos uns 50 que me xingaram, de tudo que é nome possível e imaginável. Até de nazista me chamaram, sendo eu descendente de judeu. Então, eles vão ser expulsos. O Campelo vai ser expulso pelo que falou que o Alex Evangelista era ladrão? Então, onde é que a gente vai parar? Tem agressão ao São Luís também. As pessoas que xingam o grande benemérito Euriquinho vão ser expulsas, que estão lá como conselheiras? Então, qual é o critério? O critério é um critério de perseguição política. O critério não é um critério de técnico, de respeito à instituição. O critério é quem está mandando agora sou eu, então está na hora de eu te sacanear. Porque, infelizmente, nesta merda de política que é o Vasco, é difícil ter alguém que não tenha xingado alguém. Porque você é arrastado para isso. Você é provocado para isso. Então, acho uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com o Otávio, uma tremenda de uma injustiça. Todos nós sabemos que o Otávio exagera, possivelmente com todos já exagerou, mas eu vejo essa punição de uma forma muito hipócrita. É muita hipocrisia. Porque os que lá estão fizeram, inclusive, dedo. Para quem? Fizeram dedo para quem? Só pode ter sido para mim. E eu não sou sócio do Vasco? E aí, esses que fizeram assim, dentro do Conselho Deliberativo, esses que fizeram assim, não vão ser expulsos? Todos eles, sem exceção? Qual é a diferença de comportamento? A diferença de comportamento é que quem acha que está no poder pode fazer o que quiser com relação a quem não está. E aí o que acontece? Numa eleição seguinte, inverte o jogo político e aquele que sofreu as injustiças passa a agir da mesma maneira com aqueles que lá estavam. E se perpetua o ódio numa gestão cuja campanha prometeu pacificar o clube. Quantas vezes seu Jorge Salgado disse, vou unir o Vasco, vou pacificar o Vasco?
em 2 reuniões do conselho dele, 2 para punir alguém, mais um estelionato eleitoral, porque possivelmente muitas pessoas votaram nele acreditando, como em outras coisas que ele falou que já se mostraram serem inverídicas, acreditando de que ele seria capaz, pelo tempo que ele tem de Vasco, pelo tempo que ele tem como grande benemérito, uma pessoa que é querida dentro do clube, que ele ia usar toda a sua influência política para poder apaziguar, arrefecer os ânimos, colocar todos para trabalhar juntos. E em pouco tempo se vê que o que está se fazendo é uma caça às bruxas. Um conselho deliberativo que nada produz em termos de uma evolução estatutária, em termos de sugestão de angariamento de receitas, de captação de recursos, de novos formatos para que o estatuto possibilite uma flexibilização maior de alteração de um modelo de negócio. O Conselho Deliberativo faz absolutamente nada de produtivo para o Vasco, a não ser escolher pessoas para serem punidas por revanchismo político. Revanchismo político esse que vai acirrar o revanchismo político daqueles que hoje estão sofrendo e que vai ficar esse jogo político odioso eternamente se não houver uma mudança de paradigma com relação a esse tipo de tratamento das pessoas e das coisas no Vasco. Eu não estou aqui para poder dizer que está correto o Otávio falar o que ele quiser falar. Eu estou aqui para dizer que se esse é um critério, então que esse tem que ser para todos. Os que mostraram os dedos, dentro, inclusive, do local onde se devia ter uma liturgia, no momento onde se deveria ter um respeito com a instituição e com todos os sócios da instituição, pois aqueles que são empossados como conselheiros o são para todos os sócios, não só para os que votaram neles. E naquele momento que mostram o dedo do meio para mim ou para quem quer que fosse, também estão cometendo um ato tão grave quanto o Otávio falar atrocidades do Campelo. É tão ofensivo, tão injurioso, tão difamatório quanto. E as dezenas de conselheiros que me xingaram enquanto candidato, de lunático, de nazista, mesmo eu sendo descendente de judeu, esses aí, então, não vão pagar também? E aí a gente vai chegar e ficar com que conclusão? Quantos conselheiros vão sobrar se todos apresentarem as suas credenciais de ofensas que foram feitas ao longo desta campanha e de outras? Por exemplo, seu Vitor Roma não vai ser expulso por ter dito no Twitter que o Salgado é um merda? Não é para ele ser expulso, então? O atual presidente foi chamado de um merda pelo atual vice-presidente de marketing, numa rede social para todos verem. Então também não tem que ser expulso? A agressão, né, ao seu Luiz Manuel Fernandes, que ele teve aqui e falou, teria que ser primeiro. Então, você tinha que ser sumária. E quem tem as contas reprovadas também não tem que ser expulso? Ou isso é um fato menos grave do que ficar de mimimi xingando o outro? E quem ficou sem pagar o Profut por um ano e que hoje ocupa a vice-presidência financeira, também não tem que ser expulso por um ato grave como esse, que poderia fazer o Vasco perder o parcelamento do Profut, e só não perdeu porque havia um amigo no governo, que hoje é o CEO do Vasco, o que também coloca em dúvida a ética do clube, a condução da ética do clube, que para onde você olha para esse Vasco, você tem um problema de integridade. Você olha para a presidência, tem um problema de integridade porque cobra uma dívida indevida. A dívida do Salgado com o Vasco é indevida. Indevida, por várias razões. Primeiro, porque está prescrita. Segundo, porque a dívida não era de mútuo, foi convolado em mútuo equivocadamente, de forma lesiva ao clube. Salgado, como Peralta, como Licínio e como outros, compraram participações de jogadores, entre eles o Bernardo, todos acreditando que o Bernardo seria um grande craque. O Bernardo não foi esse grande craque, e os percentuais que eles esperavam que eles poderiam ficar mais ricos através dessa aposta que eles fizeram, viraram água. E aí convola aquela expectativa no empréstimo, quando, na verdade, o que estava sendo feito ali era um negócio de alto risco. Se a gente for aprofundar o que é lesivo ao clube e o que não é, o que é certo e o que é errado,
a gente não vai sair do lugar e possivelmente vamos chegar à conclusão que provavelmente todos ou quase todos teriam que ser punidos. Quanto se falou do Eurico, quanto se falou do Euriquinho, quanto se falou do Monteiro, quanto se falou do Campelo, quanto se falou do Levin nessa campanha, do próprio Júlio, de todos os lados. Provavelmente não sobraria sócio suficiente para compor um conselho. O nome disso, a gente não pode olhar para isso, Mauro, na minha avaliação, eu entendo o teu ponto de vista, mas a gente não pode olhar para isso como um fato isolado. A gente tem que olhar isso dentro de um contexto do que tem sido a política do Vasco. E que, infelizmente, essa política do Vasco ela acabou criando uma permissividade nessa forma dos vascaínos se tratarem. Isso é uma doença. Isso é uma doença contagiosa. Uma doença contagiosa que não adianta a gente achar que a gente vai curar essa doença pensando uma das pessoas que estavam doentes e punindo ela solitariamente. A gente tem que tratar essa doença como está se tratando a epidemia. Porque o que o Vasco sofre é de uma epidemia de falta de respeito de um com o outro, crônica, que existe há anos na política do Vasco, e que quem entra nessa política acaba sendo tragado por isso. E se a gente não conseguir encontrar uma forma da gente evoluir, para que a gente possa ter uma maturidade política, de conseguir passar a debater ideias, projetos, em vez de construir, desconstruir pessoas, que é algo que se faz na política do Vasco há muito tempo, de maneira recorrente, a gente não vai conseguir fazer o nosso clube se fechar em si mesmo. E, infelizmente, nós vamos continuar sendo os maiores adversários de nós mesmos. Os nossos maiores adversários não são o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, os times paulistas, gaúchos e mineiros. O nosso maior adversário disparado é o Vasco.